Quantos têm fome de Deus aqui nessa noite? Agora é a hora da comida. Agora é a hora de falar com Deus. Eu quero convidar a Daiane para vir aqui à frente, estar orando. E você vai fechar os seus olhos. Você vai abrir o seu coração e vai dizer: Senhor, eu vim aqui para ter uma palavra direta para mim. Eu vim aqui ter uma palavra que vai impactar o meu coração. Convidar a Daiane do William, para ela estar fazendo essa oração. E você vai dizer: Senhor, abra o meu coração. Se o meu coração estiver fechado, coloca a chave certa. Porque eu não vou sair daqui da mesma forma. Eu vou sair daqui melhor. Eu vou sair daqui lapidado em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor, obrigada por essa oportunidade de estarmos começando uma nova obra para Ti honrar, para Te louvar e para Te adorar. Que a palavra que for ministrada nesse momento, Senhor, fale a cada coração em particular aqui. Que o Senhor esteja derramando muitas bênçãos em todas essas vidas, os visitantes e todo mundo que está aqui para se alimentar mais de Ti. Eu Te agradeço por esse dia maravilhoso, por esse início maravilhoso, com muita unção, com a presença tremenda do Espírito Santo. Esse é o clamor que eu Te faço, em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, eu estive em Belo Horizonte, numa igreja, da qual estarei agora em março de 2018, eu e o Erickson. E quando eu cheguei naquela igreja, eu vi um homem muito simples, mas muito cheio do poder de Deus. E esse homem nos falou que a igreja desse século está por perder uma das maiores colheitas de todos os tempos. E ele nos ensinou que há um caminho, e já que a igreja é um corpo, e que nós somos o corpo de Cristo, esse corpo ele tem um DNA. E eu quero pregar nessa noite sobre o DNA criativo de cada um de nós. O DNA é aquilo que está dentro da tua estrutura moléculo celular. É aquilo que tem como sua identidade mais profunda. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo de número 9, do versículo de número 35 ao 38. Mateus capítulo de número 9, do versículo de número 35 até ao número 38. Diz assim, você pode ler comigo aí, você que está sem Bíblia, está na projeção, leiamos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Coloca então o tema para a gente dessa mensagem, e é isso que Deus colocou no meu coração, confirmando esse tempo. Só para você ter uma ideia, essa igreja que nós estivemos em Belo Horizonte, na época que eu fui lá para ser treinado pelo pastor Paulo Mazzoni, na época eles já tinham 3.000 células. 3.000 células. Se você for multiplicar que em cada casa tenha em média 10 pessoas, multiplica 3.000 vezes 10. Dá quanto aí na sua calculadora? Uma igreja, essa igreja, na época que nós fomos ser treinados nela,
já tinha esse número de pessoas. A previsão, a meta do pastor Paulo Mazzoni era para que em dezembro de 2017, ou seja, nesse ano, a igreja chegasse a 5.000 células. Irmãos, eu creio nessa visão. E essa visão, ela tem um DNA. E o DNA é um DNA, não é um DNA qualquer, é um DNA de criatividade. Porque Deus é criativo. Recentemente eu ouvi uma história que nos foi contada que na Segunda Guerra Mundial foi descoberto um tipo de baleia que ela emitia um determinado nível de ondas em 50 e poucos hertz, e ela, ao emitir essa frequência, ela não conseguia se comunicar com o outro grupo de baleias. Ou seja, o que ela emitia na profundidade, as outras baleias no seu grupo não conseguiam receber a mensagem que era emitida por essa baleia, porque ela andava, ou ela nadava, melhor dizendo, num nível de profundidade muito maior. E eu trouxe essa história hoje, atrelada à palavra de Deus, para a igreja de hoje. Irmãos, Deus é um ser criativo, sim ou não? Por quê? Você já viu a quantidade de variedade que tem de passarinho? Você já viu a quantidade de variedade que tem de cachorro, de cavalo, de planta, de cores, de formas, de mecanismos? Não há ninguém igual a ninguém, porque Deus, Ele tem a sua essência criativa. Ele disse: haja luz, haja separação de água e terra, haja seres, os répteis, hajam animais selváticos, hajam animais aquáticos. Deus é um Deus criativo. Não há um tipo de modelo apenas de flor, como não há um tipo apenas de modelo de igreja. Então o que eu tenho entendido para a minha geração, para a minha vida, no século que se chama hoje, é que a igreja não pode ficar isolada como aquela baleia. A igreja, ela não foi chamada para estar na retaguarda do mundo, esperando que o mundo simplesmente diga o que a igreja tem que fazer. Você quer ver uma coisa? Nós estamos sendo bombardeados, irmãos, dentro do Congresso Nacional, com leis que estão querendo empurrar goela abaixo situações que são afrontosas dentro da palavra de Deus para nós. Por quê? Porque agora esses homens que não têm parte com Deus, aqueles que defendem o aborto, aqueles que defendem a união de homens e mulheres do mesmo sexo, crianças que simplesmente têm as suas famílias completamente desfaceladas, e a igreja simplesmente, ela está na retaguarda dessa geração, esperando de braços cruzados ver o que está acontecendo. Gente, as escolas da nossa região, elas precisam de missionários urgentes para pregar a revolução do amor que está em Jesus Cristo. Nós temos visto um sem número de jovens nessa cidade, na área de dependência química, na área de dependência alcoólica, pessoas envolvidas no tráfico, pessoas envolvidas em adultério, pessoas envolvidas em pornografia, e muitos dos pastores, dos líderes, das igrejas que eu conheço, estão achando que está tudo bem, mas não está. Não vamos tapar o sol com a peneira. A igreja não foi chamada para viver na retaguarda. Não, vamos ver o que vai acontecer. Não, a igreja é a voz profética dessa geração. Mas para a igreja ser a voz profética dessa geração, ela tem que reconhecer o seu DNA, o DNA criativo. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Ouça, veja, se a igreja quiser continuar a fazer o modelo de igreja de 1970,
ela não vai conseguir atingir praticamente ninguém. Nós não podemos negociar a essência, que é a palavra de Deus, mas a forma como essa mensagem vai ser comunicada, essa mensagem ela tem que ser criativa. Você não tem como ganhar um jovem hoje que fica simplesmente 24 horas pendurado no smartphone. Se você não for criativo, você não ganha um casal para Cristo. Se você não for criativo, você não ganha os velhos para Cristo. Se você não for criativo, você não consegue 3 minutos de atenção de uma criança. Para ganhar o coração de uma criança, você tem que ter a essência da palavra de Deus, mas você tem que ter um DNA criativo. E quem é o nosso modelo de DNA criativo? Jesus, óbvio, o dono da igreja. E por quê? Pode colocar aí. O criativo, a pessoa criativa, ela sempre estará em movimento. E eu olho para Jesus dentro dessa palavra, no versículo de número 35, olha o que a tua Bíblia está dizendo. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Olha só, vou repetir. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Presta atenção, olha para cá. Eu não vou ter como estar em todas as escolas ao mesmo tempo, mas eu sei que numa escola eu vou colocar o Maicon e o Wesley. Na outra escola eu vou colocar a Ana Luísa e o Lucas Lóio. Na outra escola eu vou colocar você. Na outra escola eu vou colocar você. Você que é do IFA, eu vou colocar você lá dentro. Eu vou te capacitar para isso. Por quê? Porque a igreja tem que estar aonde estão os cativeiros e ir lá para desmantelar em nome de Jesus. Agora, como nós vamos fazer isso? Em movimento. Não adianta ficar vindo para cá. Ah, nossa, puxa vida, o pastor Cleiton plantou a igreja cristã criativa. Olha que bonito, tem um monte de lâmpada girando, sabe aquele negócio. Rapaz, a logomarca, muito legal, tá ok. E daí? E o que isso vai mudar a vida do teu vizinho maconheiro? O que vai mudar a vida daquele casal que está a um passo de pedir o divórcio e você não sabe como entrar nessa situação de maneira criativa? Como você vai resolver a situação daquela pessoa que você conhece, que está mergulhada no antidepressivo, com emoções tóxicas? A pessoa está encaramujada, ela está doente da alma, ela está psicologicamente abalada. O problema da pessoa às vezes nem é diabo, nem é demônio, nem é espírito. É uma questão hormonal, é uma questão psicológica. Ela está em cativeiro, ela não floresce, a vida dela está murcha. E se você não for criativo, você não consegue atingir esse coração. Então Jesus, ele sempre estava em movimento. Ele percorria todas as cidades e povoados. Agora Jesus fazia 3 coisas. Diga 3 coisas. 3 coisas que você vai ter que fazer para ser criativo. A primeira delas é ensinar. A segunda, pregar. E a segunda, curar. Diga comigo: ensinar, pregar e curar. Aqui Deus colocou em Cristo Jesus 3 ministérios. O primeiro ministério é daquele que prega a palavra de Deus. Hoje, se você tivesse que falar para alguém um versículo de cor, que versículo seria esse? Será que hoje você sabe de cor João 3,16? Será que você sabe um versículo que vai levar paz e alento para alguém que está na beira de um divórcio? Será que você sabe hoje de cor um versículo que vai trazer esperança para alguém que está no hospital São José, no hospital Havaí, com uma enfermidade, para que você possa trazer uma palavra de esperança? Você saberia em 3 minutos ser criativo e pregar?
mas eu vou te ensinar de uma maneira criativa. O que você vai fazer? Jesus Cristo, ele era extremamente criativo. Sabe o que ele fazia? Então ele fazia o seguinte: ele contava parábolas. E eu vou te contar aqui uma parábola muito simples para você pregar para alguém essa história. Como Jesus fazia. Dizem que havia uma aldeia, e nessa aldeia, no povoado, havia um rei. E que esse rei, ele decretou que qualquer pessoa que o desobedecesse seria passivo de punição, e a punição que essa pessoa levaria seria 50 chibatadas de bambu verde nas costas. E de repente, a lei entrou em vigor, e o decreto do rei foi promulgado, e de repente, aconteceu de uma mulher ser pega desobedecendo o rei. E o rei, muito afobado, querendo exercer a prática da lei e do seu decreto, disse que era para que os seus servos, os soldados, trouxessem essa mulher em praça pública e que essa pessoa levaria 50 chibatadas de bambu verde nas costas. Só que, para sua surpresa, ao chegar no meio da praça, a mulher que foi pega era sua própria mãe. Quando o rei viu aquilo, ele se espantou. Ele disse: nossa, é a minha própria mãe. E agora? E todo o povoado, toda a aldeia, todo o reinado ficou olhando para ver. Agora eu quero ver qual é a atitude do rei. E ele disse: amarrem-na, prendam-na. E ela foi presa. E ele disse ao algoz: arranque, rasgue a roupa das costas dela, deixe ela preparada. Quando o algoz foi para dar a primeira bambuzada, ele disse: espere um pouco, segura um momento. O rei desceu do seu trono, pegou a sua mãe, rasgou a sua roupa e abraçou a mãe, e olhou para o capataz, para o algoz, e disse: agora pode começar a bater as 50. Eu acabei de contar para você a história de Jesus de uma outra forma. O homem desobedeceu a lei de Deus, e o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos as bambuzadas, nós merecíamos o chicote, nós merecíamos a punição. Mas antes que o machado da morte viesse sobre nós, da morte espiritual, Jesus desce e se transforma no presente, de carne e osso, e ele nos abraça, e ele diz: Pai, pode descer o furor da sua ira, toda dessa pessoa que está hoje no progresso, em cima das minhas costas, pode começar a bater. E aí vem a primeira martelada no primeiro cravo. Foi por você. Foi por você. Nos pés, foi por você. Eu acabei, de uma forma simples e criativa, de pregar o Evangelho. Quem entendeu, diga eu. A segunda maneira de você ser criativo é ensinando. E você pode, por exemplo, pegar as crianças e simplesmente brincar com as cores. Você pode pregar com preto, verde, vermelho, amarelo, e você simplesmente brincar com a criança, sendo criativo. Elas estão perambulando pelas ruas, elas estão por aí fazendo algazarra, coisa de criança. Mas como ouvirão se não há quem pregue de forma criativa? Quem ouvirá se não há criatividade na maneira de contar as histórias para as crianças? Não adianta, meu querido, nós estamos disputando com o smartphone, nós estamos disputando com a Netflix, nós estamos disputando com a web. E se você não for criativo para ganhar uma criança, não tem como você trazer essa criança. Pasme, a minha neta mais nova, ela tem 2 anos. Ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe nada. Mas uma coisa ela sabe:
o dedo dela é menor que esse meu dedo. Ela pega o meu smartphone, ou da avó, e ela vai direitinho com o dedo no canal do YouTube e faz assim, ó. Tim! E ela fica assim: o que você está fazendo aí, Luísa? Vendo desenho. 2 anos. E me diga você que é pai, como você vai ser criativo para atrair o coração dessa sua criança? Você vai ficar esperando na retaguarda? Ou você vai estar na vanguarda dessa situação? Você vai estar na frente? Você vai esperar para de repente ver a cara do teu filho num telejornal policial desse como da Atena ou coisa parecida? Se nós não formos como igreja, a igreja cristã criativa, nós poderemos perder uma das maiores colheitas de todos os tempos. O DNA tem que ser criativo para ensinar, para pregar e para curar. Não há igreja sem dom de poder. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos capítulo 16, Jesus disse que aqueles que o seguissem, eles se demonstrariam com sinais e prodígios. Meu querido, deixa eu afirmar uma coisa aqui, para que todos vejam. Eu não sei se você sabe, você está me conhecendo agora, mas eu sou pentecostal. Não sei se eu te avisei isso. E a igreja cristã criativa é uma igreja pentecostal. É uma igreja do fogo. É uma igreja do mover. É uma igreja do poder. É uma igreja que crê em cura e libertação. E essa igreja, ela vai começar a buscar fogo do céu, fogo do alto, porque é assim que Jesus disse, que no nome dele, nós curaríamos enfermos, expulsaríamos demônios. Agora isso só é feito de maneira criativa, quando você está conectado, você e o altar de Deus. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Essa igreja, ela tem um DNA criativo, não somente na área do ensino, da pregação e da cura, mas o criativo, ele também tem no seu ser a compaixão. Olha o que Jesus fez aqui. Diz aqui no verso 36, que Jesus, vendo as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Perceba o seguinte, veja o seguinte, do lado de fora, passando dali, nós estamos vivendo uma geração profundamente egoísta. Ninguém está querendo saber do problema de ninguém. Ninguém está querendo saber da dor do outro. Ah, está se separando. Ah, você está na pindaíba. Ah, você está com fome. Ah, você está na miséria. Problema é teu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não foi assim que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se compadeceu dessas pessoas. E eu quero que você anote uma palavra chamada empatia. E empatia é isso aqui. Eu não sei se vai dar para você ver daí, mas eu vou fazer o seguinte: empatia é isso aqui, ó. Você vai tirar os seus sapatos e você simplesmente vai tirá-los, e quando você vê uma situação de dor, de frustração, de medo e ansiedade, você tira o seu sapato e de uma maneira empática, você coloca o sapato de quem está sofrendo. E tenta ver do ponto de vista que essa pessoa está vendo. Como você reagiria se você não tivesse uma mistura daquilo para comer? Então muitas vezes nós nos precipitamos em julgar pessoas, circunstâncias e situações, porque a gente não sai do nosso sapato.
A gente vai vivendo o egoísmo, a gente não se coloca empaticamente. Jesus se compadeceu das multidões, Jesus se compadeceu, Ele se colocou no lugar das pessoas, Ele se colocou no lugar do discriminado, Ele se colocou no lugar do órfão, Ele se colocou no lugar da viúva, Ele se colocou no lugar da prostituta. Ele não julgou, não condenou a prostituta, mas Ele a acolheu. Saiba de uma coisa, que venham as prostitutas, que venham os gays, que venham as lésbicas, que venham os homossexuais, que venham as prostitutas, que venham os bandidos, que venham os loucos, porque aqui é um local de cura em nome de Jesus. Agora que venha gente boa também, que venha gente boa, gente de bem, mas gente que está perdida no mundo espiritual. Não é só esse tipo de gente que vai vir para a Criativa, não. Não é só esse tipo de gente, mas são pessoas que são do bem, mas não têm ainda o derramar do sangue do Cordeiro na sua vida. Então tem muita gente para a gente ganhar, tem muito peixe para a gente pescar. Agora você tem que se compadecer, porque se o seu coração ficar duro, você não ganha uma viva alma. Sabe por quê? Porque nem você foi ganho ainda. Você primeiro tem que ser ganho, para depois ganhar. Diga, eu primeiro preciso me converter, para depois pensar em ganhar alguém para Jesus. Isso faz sentido para você? Porque se isso, você não foi ganho para Jesus, como é que você vai dar aquilo que nem você tem? Você só dá aquilo que tu tem. Você não tem como dar compaixão se você é uma pessoa impiedosa, se você não está nem aí para os outros, se você está se lixando para a humanidade. Não tem como. Jesus se importou com as pessoas. Ele foi uma pessoa compassiva, ele foi longânimo, ele foi amigo das pessoas. E eu digo mais, o criativo tem que ter compaixão, mas o criativo também tem que ter o seguinte. Passa para a gente. O criativo, ele multiplica líderes. Olha a sua Bíblia. Então se dirigiu aos seus discípulos, ele disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu quero repetir para você. Jesus disse que a seara, ela é muito o quê? Grande. Quem está comigo? Diga, eu. Não deixa a tua mente voar não. A seara é grande. Se você está achando que isso aqui é grande, você não tem ideia do local que a gente vai ter para construir. Só na base de baixo terão 2.000 lugares. Você crê nisso? Fora as galerias. Só que eu quero dizer o seguinte, meu irmão, em nome de Jesus, eu e uma equipe de amigos, pastores e líderes, vamos te preparar, vamos te qualificar, vamos te treinar, vamos te mentorear, para que você seja um missionário urbano, para que você seja um pastor, para que você seja uma pastora, para que você seja uma pastora de célula, para que você seja um pastor de célula, para que você faça o teu treinamento dentro de uma casa. Ali é o teu campo missionário. Quando você entra na casa de alguém, ali está o teu campo missionário. A pessoa abriu o local mais íntimo da vida dela para você. Ela abriu a casa dela. E você vai deixá-la de mão? Não pode ser assim. A visão de célula tem que ser profunda. Isso tem que estar correndo dentro do nosso DNA. O DNA da criatividade, o DNA da compaixão, o DNA da pregação, o DNA da cura e da libertação, o DNA da história. Agora, o Mike Murdock, eu ouvi uma pregação desse homem. Esse pastor, ele morreu num desastre de avião, ele e a mulher dele. E ele disse algo que nesse momento, nessa palavra, tocou meu coração. E ele disse o seguinte, preste atenção, fica ligado aqui. Ele disse que um grande líder só é um grande líder quando ele se ausenta. Eu fiquei pensando aquele negócio, falei, como assim um líder só é um grande líder quando ele se ausenta? Jesus disse, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Só que tem um detalhe,
Jesus se ausentou, a obra dele teve continuidade? Sim ou não? Então ele era um grande líder. Eu quero saber o seguinte: se você se ausentar da tua célula, a célula continua ou ela para? Se a tua célula parar sem você, é porque você ainda não é um grande líder. Você está em treinamento. Você só será um grande líder quando você se ausentar e tiver alguém para fazer alguma coisa no seu lugar. Você só será um grande líder quando você copiar Jesus, quando você se multiplica em alguém. Jesus se multiplicou nas pessoas. Eu quero te perguntar, você já multiplicou você em alguém? Ou será que se você se ausentar do teu negócio, o teu negócio para? Ou será que se você se ausentar do teu trabalho, a tua repartição para? Será que se hoje você se ausentar da tua família por algum motivo, por doença ou morte, a tua família para? Será que está todo mundo dependente de você? Ou será que você já se duplicou em outras pessoas? Jesus foi criativo. Ele separou 12 homens. Um o traiu e se matou. Veio o outro, colocou Paulo no lugar deles. Esse homem simplesmente se multiplicou, se remultiplicou. Paulo se multiplicou em Tito, Paulo se multiplicou em Silas, Paulo se multiplicou em Timóteo, Paulo se multiplicou em um monte de gente, em Priscila, em Áquila, em um monte de gente. Esse homem foi um grande líder. E você? Já se multiplicou em quem? Se você quiser ser um grande líder criativo, você tem que multiplicar líder. Ah, o pastor Cleiton é muito legal, mas eu não faço nada sozinho. Eu quero dizer para você, se essa estrutura hoje está montada, olha, eu vou afirmar para você, não com tristeza ou por ser um homem preguiçoso, porque não sou, mas tudo isso aqui foi montado sem eu colocar um dedo nesse lugar. Então eu peço uma salva de palmas para toda essa equipe criativa. Da qual me orgulho muito. William Miranda, Daiane, toda a sua equipe. Eu quero já agradecer a galera do Roberto Pita, toda essa galera da mídia, toda essa galera da JLA, do som, o pessoal que ficou aqui, pastor, saímos de lá, era 3, 4, 5 horas da manhã. A galera que correu atrás para botar o bebedouro que você vai beber água, a galera que deu suor e sangue lá. Irmãos, nós não tínhamos e nem temos uma cadeira, e está tudo pronto, tem púlpito. Olha que coisa mais linda, sabe por quê? Porque líderes foram multiplicados, e isso vai atingir você. Eu quero dizer para você, acredita no que eu estou te dizendo agora, é o primeiro culto. Não fica no canto, tem trabalho para todo mundo. E eu quero já te dizer uma meta: até novembro de 2018, para a glória de Deus, vai nascer a criativa de número 2. Acredita, pode acreditar, porque vai nascer a criativa 2. Quem quer saber onde é? Onde será? Vai que... Claro que é bom Jesus. Lá do outro lado. Eu já visualizei, ó, Criativa Guaçuí, Criativa Marataízes, Criativa Calçado, e por aí vai. Pastores, já se comportem como pastores. Vamos trabalhar muito em nome de Jesus. Amém? Mas tem que ser criativo, filhão. E outra coisa, isso aí eu posso dizer para quem quiser, minha mulher sabe disso. Eu não falo isso para me autoexaltar, não. Mas eu tenho paixão pelo que eu faço. E eu digo o seguinte: eu amo trabalhar para o reino de Deus. Eu tenho pavor de gente preguiçosa. Então é o seguinte, mas eu vou me colocar no seu sapato e eu vou levar um halteres para você começar a malhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar.
Vamos trabalhar em nome de Jesus. Tem muito peixe para pegar, tem muito trigo para pegar, em nome de Jesus. Quantos estão comigo? Em nome de Jesus. E encerrando, o criativo, ele não trabalha só, ele trabalha em equipe. Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Uma grande líder dessa cidade, não vou dizer o nome dela, ela me procurou e disse: pastor, eu já trabalhei muito na minha vida, eu sou uma pessoa que eu tinha para fazer, eu já fiz. E agora, pastor, eu quero me lançar 100% na obra de Deus. Eu falei: olha, trabalho não falta. Você quer trabalhar na nossa equipe? Ela disse: pastor, eu quero, tem serviço para mim? Eu falei: só tem um problema. Você é penteca? Ela disse: não, eu sou traditional. Eu falei: então vai dar ruim para você. Porque quando o fogo brilhar em cima do teu quengo, você não vai aguentar. Você acha, pastor? Eu falei: eu tenho certeza. Mas tem lugar. Podemos colocar o William Miranda ali na porta, uma plaquinha: Igreja Cristã Criativa, há vagas.